Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Irmãos, há um autor chamado Joaquim Jeremias, foi um dos maiores especialistas na interpretação das Escrituras, uma referência para o mundo inteiro. Ele diz uma coisa interessante sobre as parábolas de Jesus. Ele diz que através das parábolas de Jesus, somos capazes de ouvir a voz original de Cristo. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas seria muito legal se você tivesse a experiência de fechar a porta do seu quarto e dizer: Espírito Santo, fala comigo. Pegue as parábolas de Jesus e comece a ler todas as parábolas de Jesus. Você vai ter a sensação de estar ouvindo o próprio Cristo falando com você. Aqui há uma originalidade impressionante. Cristo inaugura essa forma de falar. Ele era um camponês, alguém que foi criado numa aldeia pequena, o Nazareno, ele é chamado o Nazareno. E Jesus, o Nazareno, criado no campo, ele retirava, ele extraía das coisas cotidianas lições incríveis. Ele observava tudo, observava os céus, observava as aves, observava o semeador, observava o rei, as festas, os palácios, as refeições, e ele extraía dos elementos cotidianos lições eternas e que se eternizaram nestes textos sagrados que nós temos nas mãos. É como se nós ouvíssemos a própria voz de Jesus, como se nós estivéssemos ali no Mar da Galileia, ouvindo o próprio Cristo, falando aos nossos corações através de cada uma destas parábolas. Imagine você, e olha que são tantas parábolas que nós temos no Novo Testamento. Nós temos alguns compêndios interessantes, por exemplo, Marcos 4, Mateus 13, são dois compêndios muito semelhantes de parábolas que Jesus propôs. Ele conta a história de um semeador que saiu para semear, sementes caíram à beira do caminho, outras em solo pedregoso, rochoso, outras caíram entre os espinhos, em boa terra, vários tipos de solos. Qual é o solo do seu coração? Seu coração é rochoso? Seu coração é cheio de espinhos? Seu coração é à beira do caminho, as aves vêm e roubam aquilo que foi ouvido aqui neste lugar? Ou seu coração é boa terra, você frutifica 30, 60, a 90 por um? O reino de Deus é semelhante a um semeador que jogou a semente, ele não viu a semente germinar. Espontaneamente, aquela semente que caiu na terra, sem todas as experiências científicas, as descobertas científicas que nós temos hoje, esse semeador presencia um grande milagre, aquela semente se transforma numa árvore. Sem conhecer todos os processos, sem ter sistematizado todos os processos, aqueles semeadores antigos observavam o próprio milagre de Jesus. Como, por exemplo, o grão de mostarda. Um grão pequeno, lançado na terra, tornava-se numa árvore frondosa, onde as aves se aninhavam, encontravam sua sombra, elementos arrancados do cotidiano, e Cristo fazia destes elementos lições eternas, como, por exemplo, o tesouro escondido, a pérola escondida. A gente vem de tudo porque a gente descobre a nobreza, a alegria de ser reino de Deus com Cristo Jesus. O reino de Deus é semelhante a um pastor que deixa as 99 ovelhas num aprisco seguro e corre em direção à 100ª ovelha. Às vezes, escanteamos pessoas e dizemos: bem, elas não prestam. A história dessas pessoas são tão maculadas de pecado. Mas o pastor nos ensina que o reino de Deus é como ele, que sai tentando encontrar a 100ª ovelha, porque ele não desiste, porque ele sente a mesma alegria dos anjos em ver um pecador se arrependendo. Uma dracma perdida.
Aquela mulher que varreu toda a casa, encontrou um valor irrisório, uma moeda perdida, e ela chamou as amigas para comemorar. Imagine, ela gastou mais na festa do que o valor que ela encontrou. Quantas vezes desqualificamos pessoas, selecionamos pessoas, mas Deus está dizendo, essa mulher, ela representa o reino, o meu coração. Podemos desprezar, podemos escantear, mas o pastor, esta mulher, eles procuram diligentemente, porque eles querem ver corações arrependidos. O filho pródigo, que gastou todo o seu dinheiro, toda a sua herança com prostitutas, com pecados feios, escrachados, ruins. E quando o pai avistou aquele filho pródigo voltando, nem ouviu suas justificativas, abraçou, beijou o seu filho, trouxe vestes novas, sandálias novas, anel novo, fez um guisado, um churrasco e disse, meu filho estava morto e agora ele está vivo. Quantas lições incríveis nós temos do Evangelho através dessas histórias que Jesus contou. Por isso somos capazes, irmãos, de ouvir a própria voz de Jesus quando estamos lendo estas narrativas tão incríveis. E aqui nós estamos diante de mais uma parábola. E como essa parábola observa a realidade judaica do primeiro século ou dos séculos anteriores ao primeiro, do judaísmo do segundo tempo. Nós observamos nas parábolas, e não só nessa, como o casamento é sistematizado. Por exemplo, o noivado era um contrato legal. Dissolver um noivado era um divórcio. Vocês se lembram de José e Maria? Ele era noivo de Maria, já tinha um compromisso firmado com ela. Quando ela apareceu grávida, ele não queria difamá-la publicamente. Ele era um homem justo, quis deixá-la secretamente para que ela não passasse por uma humilhação pública. Eles não tinham consumado o noivado numa relação sexual. Eles tinham um contrato legal, noivo, noiva, mas não tinham consumado num ato sexual. Depois do noivado jurídico, tinha a condução, a consumação, o noivo ia buscar a noiva. Era uma procissão noturna com lâmpadas. Quem se lembra da parábola das virgens nécias e das virgens prudentes? Elas levavam nas suas lamparinas o azeite, as prudentes, e as imprudentes esqueceram o azeite. Quando o noivo apareceu no encontro nupcial, as noivas foram com os noivos para o lugar secreto, para o quarto nupcial secreto, para consumarem um ato jurídico. Depois disso, depois de consumado uma festa de 7 dias. Imagine ser pai antigamente, de uma jovem. Se hoje um dia você já sai depenado, sem dinheiro do outro lado, imagine 7 dias de festa. Eram as bodas. Vocês se lembram lá em Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho? Jesus estava neste ato festivo. Ele observava os casamentos. Ele observava a alegria da noiva, do noivo. Ele viu a tristeza daqueles noivos. E ele transformou a água em vinho, restaurando a felicidade daquela festa. Jesus agora extrai do casamento antigo uma lição. Um rei. Observe bem. Um rei, irmãos. Um rei ofereceu a festa de casamento do seu filho para todos os convidados. Ele convidou, diz a palavra de Deus, enviou, verso 3, os seus servos a chamar os convidados para a festa, diz o verso 4. Enviou ainda outros servos, dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Cristo está dizendo que o rei preparou a festa do seu filho. Aqueles 7 dias festivos. O animal já estava abatido, o churrasco já estava pronto. Ele envia os seus servos, leia-se os profetas. Os profetas foram enviados por Deus para que eles fizessem o convite universal, o convite para todos nós.
uma das primeiras coisas que nos saltam aos olhos nesta parábola simples sobre as bodas de casamento é que o convite do Evangelho, irmãos, é um convite universal. Percebam o que eu estou pregando, eu não estou pregando universalismo. Porque haverá choro e ranger de dentes, haverá juízo final, haverá inferno para aqueles que não aceitaram o convite. Mas o convite do Evangelho é para todos os homens e todas as mulheres, indistintamente. O rei convidou os seus servos, os profetas, e ele disse: convidem todos. Todos os homens, todas as mulheres. Eles precisam vir para a festa, venham para a festa. Você consegue ouvir o chamado de Deus para essa grande festa? E eles deram tantas desculpas, não se importaram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Quantos profetas foram mortos? Quantos apóstolos foram mortos? Todos eles tentando convidar a humanidade para esse grande encontro triunfal, para essa grande festa. O rei ficou furioso, exterminou aqueles assassinos, incendiou a cidade deles, e ele disse aos profetas: vão por todos os lados. As encruzilhadas dos caminhos, a expressão grega aqui é nos locais centrais, nas praças, nos locais de comércio, nas portas de entrada das cidades, todos os locais onde havia uma mistura étnica, uma mistura social. Irmãos, percebam o convite universal do Evangelho. O Evangelho é para todos, nas encruzilhadas, nas misturas étnicas, sociais, econômicas, não importa. Não importa se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, não. O Evangelho é para todos. Aliás, Paulo disse: não há homens nem mulheres, gregos ou judeus, livres ou escravos, porque somos um em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O convite do Evangelho é universal, é para todos os homens. Uma igreja que entende isso, que ouve isso, que absorve isso, é uma igreja que se espalha para além das paredes, para além dos limites, sem distinguir pessoas, porque o nosso compromisso, irmãos, é com o Evangelho. O nosso compromisso é com a pregação da palavra de Deus. Eu sei que nós vivemos tempos tão difíceis e hostis, somos hostilizados em redes sociais. Observamos no carnaval a violência simbólica que as famílias conservadoras sofreram. Quem viu isso? Quanto ódio a gente sentiu, não foi? Por quê, irmãos? Não esperava isso? Ninguém disse que você seria perseguido? Por que você se escandalizou? Ninguém te preparou para isso? Seremos perseguidos. Os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Mas o Evangelho nos convida a amar os nossos próprios inimigos. Pastor, não é isso não. Vamos lá na Sapucaí e vamos queimar com fogo todas aquelas pessoas. Os discípulos, eles falaram isso com Jesus: Senhor, nós vamos passar na Samaria, esse povo é meio estranho, vamos fazer o seguinte, vamos queimar todo mundo. Irmãos, nós precisamos entender e absorver o convite universal que o rei está fazendo. O rei está convidando todos, indistintamente, independente da sua condição social, não obstante a sua condição étnica. O rei quer todos nesta grande festa que é o seu casamento. Uma igreja que entende isso, prega o Evangelho, ama o inimigo. Não, pastor, essas universidades só tem maconheiro, só tem gente que cheira cocaína, vamos queimar o FJ, vamos queimar o ERJ, vamos queimar todo mundo, pastor, esses professores, vamos queimar todo... Não, pera aqui. Jovens, onde estão os jovens? Estudem. Estudem. Façam boas universidades. Façam mestrado, doutorado. Passem nas cátedras das universidades. Sejam professores, sejam cientistas, sejam aqueles que vão ensinar
sejam o corpo docente futuro da UFRJ, da UERJ, da Federal, da Rural. Irmãos, nós temos que orar para que os nossos jovens ocupem posições estratégicas no nosso país. Ocupem o Supremo Tribunal, a Câmara dos Deputados, o Senado. Temos que transformar o mundo, mas nós temos que entender que este mundo precisa ser transformado não com violência, não com ódio, mas com amor, com estratégia, com inteligência para a glória de Cristo Jesus. Deus quer as universidades. Já ouviram falar da CRU? Da Cruzada Estudantil, dos pockets que estão espalhados nas universidades, ganhando jovens para Jesus, do movimento Dunamis? Irmãos, temos que nos misturar a estes jovens que estão aí semeados como boas sementes para que o evangelho seja pregado para a glória de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas diz a palavra de Deus que olha o que o verso 5 diz: mas os convidados não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Mateus e Marcos, Mateus 13, Marcos 4. Quando os evangelistas interpretam os sentidos da parábola, eles citam Isaías. É para que eles vendo, eles não vejam. Ouvindo, não ouçam. Para que eles não creiam. Parece tão estranha essa palavra no evangelho. Irmãos, nós precisamos entender que a palavra de verdade do reino, ela endurece corações. Por isso eu quero convidar você a uma parábola semelhante a esta, para que você possa entender com os seus próprios olhos o que Jesus está dizendo. A proposta é universal, mas a recusa será intrínseca ao nosso caminho como discípulos de Jesus. Vamos comigo, depois a gente volta em Mateus 22, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, bem no início do capítulo 14, o texto diz que Jesus está na casa de um dos principais fariseus, comendo uma refeição com ele. E aí aparece no sábado um homem hidrópico. Um homem que tinha hidropsia, um acúmulo severo de líquidos na barriga, dores espalhadas do corpo inteiro. Jesus olha para aqueles fariseus e ele pergunta: é lícito curar este homem no sábado? Eles ficam emudecidos, eles não têm resposta. Fariseus, se fosse o animal de vocês, vocês pegariam do buraco. Se fosse o filho de vocês, vocês arrancariam do buraco. Mas este hidrópico não. Este homem doente não. Vocês precisam entender o que a misericórdia significa. Eu não quero holocaustos. Eu não quero cultos hipócritas e falsos. Eu quero misericórdia. Eu quero bondade, eu quero amor. É este o contexto do capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Nesta grande ceia, Jesus observa os fariseus, observa os principais religiosos, os líderes religiosos, como eles assumem os melhores lugares na mesa. Vocês precisam escolher os piores lugares da mesa, porque os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Até que Jesus propõe, no meio dessa refeição, a parábola da grande ceia. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus, um religioso. Jesus vai e responde: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Verso 18. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Perceba quem Deus está regimentando para o seu grande exército.
Quantas pessoas rejeitando o convite da grande ceia, do grande banquete, do casamento. No verso 25 diz que grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: prestem bem atenção. Aqui está a chave para interpretarmos por que o evangelho endurece corações. Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pastor, mas que palavras difíceis, são de Jesus, reclama com ele. Pois qual de vocês, prestem bem atenção, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Você consegue entender que Jesus está dizendo assim: o evangelho é um convite universal, mas façam cálculos. Façam cálculos. Façam os cálculos necessários para ver se você suporta o convite do evangelho. O que nós temos hoje, irmãos, infelizmente, são pregações contemporâneas que afagam o nosso umbigo. Ah, você é um fofinho de Jesus. Esse ano será o seu melhor ano. Aí todo ano é a mesma mensagem. Esse ano será o seu melhor ano. Esse ano será o seu melhor ano. E guerra da Rússia para lá, e Ucrânia para lá, Oriente Médio pegando fogo. E a pandemia para lá. Esse ano vai ser o seu melhor. Afagos, mentiras inventadas para acalentar os nossos ouvidos desesperados de carência. Jesus disse: você quer ouvir o evangelho, você precisa fazer o cálculo necessário. Você quer construir uma torre? Você quer ir de encontro a um rei com 20.000 soldados, tendo 10.000? Faça um cálculo. O projeto do reino é a cruz. O projeto do reino é cada um assumir a cruz e seguir Jesus. O projeto do evangelho é amar mais o reino do que qualquer pessoa. Se você não me ama mais do que ama seus filhos, seus pais, sua esposa, seu marido, você não é digno de mim. E por isso, irmãos, nós temos muitas justificativas. Você pode voltar ao capítulo 22 de Mateus, muitas justificativas para não seguirmos o caminho discipular de Cristo Jesus. E quantas pessoas que dizem assim: mas pastor, agora eu estou fazendo ensino médio. Eu estou muito cansado, pastor. Mas se no ensino médio você está cansado, meu Deus do céu, meu Deus, desiste. Desiste. Se você está cansado no ensino médio, desiste. Toma um remedinho de verme, irmão. Deus vai solucionar isso na sua vida. Esse cansaço seu é verme, com certeza. Um dia eu conversando com um jovem, já fui pastor de jovem, ele disse: pastor, eu estou muito cansado. Mas cansado de quê? Não, é porque o ensino médio é muito... Então, irmão, toma remédio de verme. Vai tomar esse remédio miserável, eu falei com ele. Como é que você está cansado? Então, quando você fizer a faculdade, vai piorar. Quando você assumir um trabalho com metas, vai piorar. Quando você se casar, vai ficar mais difícil ainda. Quando você tiver o primeiro filho, mais difícil ainda. Quando você tiver 2 filhos, mais difícil ainda. Quando você estiver na minha condição, que são 3 filhos, você já não tem alma mais, sua alma ficou para trás. Irmãos, quantas desculpas você vai inventar para não seguir o projeto do reino de Deus? Cristo não vai facilitar o seu processo. Cristo não vai afagar o seu umbigo, o seu ouvido líquido, pós-moderno, contemporâneo, que não suporta sofrimento, que não suporta palavras duras. Ele vai continuar sendo o mesmo Cristo que disse: Pedro,
Satanás, sai de perto de mim. Não, Jesus, não vamos para a cruz, não. Vamos para Roma, a gente senta lá em Roma, nos tronos, a gente divide o poder, a gente tira umas fotos, publica lá no feed do nosso Instagram para a gente receber algumas curtidas. A gente grava alguns vídeos, alguns reels, e aí nós espalharemos as nossas imagens, e aí todo mundo vai aplaudir a gente, vai seguir o nosso canal, vai lá fazer a assinatura do nosso canal no YouTube. Irmãos, que evangelho você aceitou quando você aceitou o convite que fizeram para você? A gente precisa entender quantos evangelhos apócrifos estão sendo pregados hoje e qual é o evangelho que fecha corações. Não é fácil suportar o evangelho, não é fácil suportar o caminho proposto por Jesus. Tantos seguiram, mas quantos afastaram? Porque Jesus foi claro, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas eu pensei que você ia dar uma casa de veraneio para a gente, um carro importado, ia aumentar minha conta bancária, eu ia andar com um cartão Platinum Black, Silver, Gold. Pois é, Deus não prometeu isso para você, não. Deus prometeu você pegar uma madeira, montar a sua cruz, colocar nas suas costas e segui-lo. O que Jesus prometeu é para você pegar uma toalha, pegar um barril d'água e lavar os pés do outro. O evangelho é duro, irmãos. É difícil, mas é a proposta que ele oferece em todo o Novo Testamento. Façam o seguinte, não acreditem em mim, não. Leiam os sermões dos apóstolos em Atos dos Apóstolos. Façam isso. Preguem, comparem os sermões de hoje com os sermões que foram pregados por Pedro, por Paulo, os sermões que Jesus pregou, compare. Não acreditem em mim, acreditem nos apóstolos, acreditem em Paulo, acreditem em Pedro, acreditem em Jesus, compare. Por isso, irmãos, o evangelho também é recusa. Eles recusaram o banquete. Esse banquete não é simples, não é fácil. E aí o rei ficou furioso, diz o verso 7. Enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. E disse aos seus servos, convidem outros, porque estes eram indignos. E a dignidade aqui não tem nada a ver com a moralidade. A dignidade aqui tem a ver com a resposta que você vai dar ao evangelho. Qual é a resposta que você vai dar ao projeto de Jesus? Qual é a resposta? Isso vai tornar você digno ou indigno? Eles disseram, não queremos essa ceia. Não queremos esse casamento. Fiz os cálculos e vi que não são bons os resultados. E aí, por isso que nas parábolas de Jesus, as prostitutas, os publicanos e os pecadores que se arrependeram antecedem os religiosos na entrada do reino de Deus. Porque diz Jesus, João veio na justiça, no caminho da justiça, e vocês não acreditaram em João Batista. Outro que tinha uma pregação confortável, lá século 21. Leia os sermões de João Batista. Ele dizia assim, com todo carinho, raça de víboras. Vocês estão achando que vocês estão enganando a Deus? Eu não estou chamando ninguém de víbora, não. Esse foi o sermão de João Batista, viu, gente? Poxa, o pastor está nervoso. Não estou nervoso, estou lendo o Evangelho. O convite é universal. A recusa é intrínseca. E o juízo também, irmãos. Um dia o grande rei vai se assentar no trono para olhar para os nossos olhos e nos julgar. Pastor, salta o juízo aí, salta o inferno e diz que todo mundo vai ser salvo. Já estão fazendo isso no Brasil, irmãos. Preste atenção. Já estão fazendo isso no Brasil, já estão pregando que inferno é uma construção teológica, religiosa. Que o justo juiz não vai sentar no trono para julgar as nações e os povos.
E aí Jesus contou a parábola, lá no capítulo 25 de Mateus, das ovelhas e bodes, porque ele estava inventando uma história. Eles estão fazendo Jesus mentir no evangelho para que as suas verdades líquidas sejam ouvidas nas igrejas hoje. Cuidado, irmãos. Um dia o justo juiz sentará em seu trono e ele vai separar as ovelhas dos bodes. Vocês estão entendendo essa mensagem? Ele vai julgar as nações, ele vai julgar os povos. Diz o verso 10, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Isso é impressionante. A sala se encheu de pessoas más e boas. Homens maus, homens bons. Nenhuma avaliação moral. A dignidade não está nas suas decisões morais, na sua competência moral. A dignidade está em você aceitar a oferta de Jesus. Irmãos, enquanto não compreendermos que no espelho da lei, todas as nossas fealdades, mentiras, adultérios, assassínios estão expostos ali. Enquanto não compreendermos na lei, no mandamento, que ilumina a imperfeição do nosso caráter, as máculas de quem nós somos, nós inventaremos falsificações sobre nós mesmos. E por isso, graças a Deus, a ciência humilhou o ser humano. Não somos o centro do mundo, irmãos. O universo está numa expansão maluca, a gente nem sabe onde é o fim disso. Nós não temos nem habilidade para entender como esse universo é. Depois de Freud, você é mais movido por forças inconscientes do que por suas decisões conscientes, racionais. Você não consegue controlar você mesmo. Me lembro de um sermão do pastor Jeremias, lá da 8ª Presbiteriana, que ele ouviu um pregador orando assim: Senhor, eu te ordeno. O pastor Jeremias, da 8ª Presbiteriana, disse assim: esse caboclo, ele nem ordena o cachorro dele. Ele não consegue dar ordem ao cachorro dele, nem a si mesmo. Eu queria que esse pregador fosse lá na sua casa e dissesse à sua esposa: eu te ordeno. Ele é incapaz de ordenar sua esposa, ele é incapaz de ordenar o seu cachorro, ele é incapaz de ordenar seus filhos, ele é incapaz de ordenar a si mesmo. E ele está dizendo: Deus, eu te ordeno. Irmãos, interna e dá remédio é a solução para pessoas que oram ordenando a Deus. Convite, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos, e aquela sala do banquete ficou cheia de convidados, porque o evangelho é graça. É graça. São os méritos da cruz, são os méritos de Jesus. Ele fez por pura graça, ele nos substituiu. A sua vida foi uma vida crística, crucificada. Toda a sua vida foi uma vida crucificada. Porque ele nos substituiu. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Somos gratos porque hoje somos santos. Santos por causa dos méritos da cruz. Filhos de Deus por causa dos méritos da cruz. Povo de Deus, redil, por causa dos méritos da cruz. Pura graça, preciosa graça. Preciosa graça, irmão. Porque eu quero encerrar, e por isso enfatizei tanto a preciosa graça de Jesus, com o verso 11. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia sua veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele
emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem observou esse homem que não trazia vestes nupciais? Quem ficou incomodado com este homem? Fiquei a semana inteira refletindo sobre esse bendito homem que foi convidado. Ele aceitou o convite. Ele entrou nesta festa e ele não tinha as vestes nupciais. Antigamente, os reis, eles ofereciam inclusive as vestes nupciais. Esse rei colocou todos os seus servos para convidar nas encruzilhadas, nas estradas, todos indistintamente. Soou para mim a primeira carta de Timóteo, a carta de Tito, como Deus quer salvar todos os homens, como a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens foram convidados. E os que aceitaram o convite inteiro, integralmente, colocaram as vestes nupciais da festa. Mas teve um que não quis vestir a veste nupcial. São aqueles que estão na igreja, mas tem que ser do jeito deles. Eles entram na festa, mas em suas condições. Eu estou entrando nessa festa aqui, mas tem que ser do meu jeito. É do meu jeito. Eu não aceito suas condições. Vestes que simbolizam também arrependimento. E por isso nós temos que combater uma das piores heresias, um dos piores venenos que tem se introjetado nas nossas comunidades cristãs, a hipergraça. A graça barata, como diz Bonhoeffer. A graça sem cruz, sem arrependimento, sem transformação, sem vestes nupciais. São aquelas pessoas que entram na igreja e dizem assim: tem que ser do meu jeito. Eu vou até onde eu quero, eu tenho os meus próprios limites. Mas o Evangelho quer você inteiramente. Deus quer de você arrependimento genuíno. É ser parte da igreja de Jesus. É ser confrontado diariamente pela santidade de Cristo Jesus. É ser constrangido pelo Deus Santo, que exige de cada discípulo, de cada servo, de cada súdito, arrependimento. Pastor, eu entrei na igreja, mas eu vou continuar sendo o mesmo marido. Então você entrou na igreja, mas o evangelho não entrou em você. Me desculpe. Você gostou da luz, você gostou da festa, do ar-condicionado, tudo confortável, banco prazeroso de sentar, mas você está vivendo sob suas condições. Só que você precisa entender nesta noite quem é o rei, quem é o súdito. Deus não te chamou para ocupar o trono dele. Nós seremos reis e sacerdotes quando entendermos que o nosso reinado e o nosso sacerdócio está em unir-se absolutamente à pessoa de Cristo. Nós reinaremos porque estaremos nele, seremos um com ele. Você consegue entender isso? Você não está assumindo o trono para mandar em Deus, para colocar as condições, as suas condições pessoais no reino. Não, você é súdito. Eu sou súdito. Nós somos escravos. Nós somos doulos. Não temos direito. O nosso direito é servir. É pegar a toalhinha, o balde e lavar os pés. É pegar a cruz, amar mais o reino, o rei, do que todos. Nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges, nossos filhos. Entrar na festa é entrar com as vestes certas. É entrar com arrependimento genuíno. É entrar dizendo: me perdoe, Senhor, eu quero ser um homem melhor. Eu quero ser uma mulher melhor. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um pai melhor.
O Evangelho exige de você arrependimento genuíno. Vestir as vestes nupciais e aceitar as condições do rei. Porque você é súdito, porque eu sou súdito e ele continua sendo rei. Amém, irmãos? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. É tão difícil às vezes compreender os teus valores, a essência do Evangelho. Nós somos gratos, ó Deus, porque esta parábola revelou a essência do teu reino. Nos ensine, Deus, nos ensine. Nós queremos ser teus servos. Nos ensine a aceitar este convite à tua graça, a vestir corretamente as vestes nupciais, a ter um coração contrito como o de Davi e a viver uma vida santa para a glória do teu nome. O Senhor é o Rei, nós somos os teus súditos. Não merecemos estar nesta festa, neste casamento, mas estamos, pela tua graça, pela morte do teu filho. Cabe a nós, Senhor, obedecer os teus mandamentos, que são santos, justos e bons, e seguir os teus passos, seguir os passos do teu Filho amado, Jesus. E é neste nome que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém.